Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo, te contando uma história. A história de hoje é uma história real, literalmente, que eu amo muito. Não sei como que eu não contei antes. É um pedaço da história dos Tudor, sobre o Henrique VIII e suas 6 mulheres. É a parte que eu vou contar hoje, bem resumidamente. O rei que se casou 6 vezes e decapitou 2 das suas esposas. Se vocês gostarem, depois eu posso contar mais sobre eles. Quem sabe um vídeo sobre cada uma dessas mulheres que eu adoro. Só me pedir nos comentários. Vamos nos preparar para dormir e escutar a história. Deite-se em uma posição confortável. Você está aqui e agora, neste exato momento, longe de qualquer perigo, de qualquer problema. Está se sentindo confortável, seguro e pronto para relaxar, para descansar e para dormir. Você sente os seus olhos ardendo de sono suavemente. Suas pálpebras vão ficando pesadas, pesadas. E vai ficando difícil manter os olhos abertos. Então, você deixa que eles se fechem. Vamos contar de 10 até 0 para você se preparar para dormir bem. E a cada número, você vai caindo mais e mais profundamente em um estado de relaxamento e conforto. 10, 9, 8, entrando mais e mais em um estado de relaxamento. 7, 6, 5, 4, sentindo seu corpo completamente relaxado. 3, 2, 1, 0, e seu corpo se encontra em um profundo estado de relaxamento e conforto. Agora você presta atenção apenas na minha voz e na história. Vamos começar. Henrique VIII nasceu em 28 de junho de 1491. Foi o rei da Inglaterra de 1509 até a sua morte, e também senhor e rei da Irlanda. Henrique
foi o segundo monarca inglês da Casa de Tudor a ocupar o trono, sucedendo seu pai, Henrique VII. Foi o terceiro filho de Henrique VII e Isabel de York. Dos seus 6 irmãos, apenas 3 sobreviveram à infância: Arthur, Margarida e Maria. Apesar de não ser o primeiro na linha de sucessão ao trono, pois tinha um irmão mais velho, Arthur, ele recebeu uma educação de primeira qualidade de grandes tutores, tornando-se fluente em latim e francês, além de saber um pouco de italiano. Com exceção de alguns fatos isolados, o começo de sua vida está mal documentado, já que não era esperado que se tornasse rei. Em 1501, participou nas cerimônias do casamento de seu irmão Arthur com Catarina de Aragão, da Espanha, filha mais nova de Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela. Mas, em 1502, seu irmão Arthur morreu aos 15 anos, 20 semanas depois de se casar com Catarina. A morte de Arthur transferiu para Henrique, que tinha então 10 anos, as suas honrarias e responsabilidades do irmão. Foi feito Duque da Cornualha e novo Príncipe de Gales e Conde de Chester. Seu pai deu-lhe poucas responsabilidades. Vigiado com todo rigor, o príncipe raramente aparecia em público. Como resultado, Henrique viria a subir ao trono sem treino na exigente arte de reinar. Nos seus esforços para celebrar uma aliança com a Espanha, Henrique VII propôs que Henrique, seu filho, se casasse com a viúva Catarina, uma ideia que agradava aos pais e que surgiu pouco depois da morte de Arthur. Em junho de 1503, um tratado foi assinado para o casamento dos dois, e eles foram prometidos 2 dias depois. Uma dispensa papal era necessária apenas para o impedimento de honestidade pública se o casamento com Arthur não tivesse sido consumado com Catarina, como Catarina afirmava. Porém, Henrique VII e o embaixador espanhol queriam conseguir a dispensa por afinidade, que levava em conta a possibilidade de consumação. Por Henrique ter apenas 11 anos, os dois não podiam viver juntos. A morte de Isabel em 1504 e os problemas da sucessão em Castela complicaram as coisas. Fernando II preferia que a filha permanecesse na Inglaterra. Porém, suas relações com Henrique VII pioraram. Dessa forma, Catarina permaneceu no limbo por algum tempo, culminando com o príncipe Henrique rejeitando o casamento aos 14 anos. A solução de Fernando II foi fazer de sua filha uma embaixadora, permitindo que ela ficasse na Inglaterra indeterminadamente. Muito devota, ela passou a acreditar que era a vontade de Deus que se casasse com Henrique, mesmo ele sendo contra isso. Então, Henrique VII morreu
em abril de 1509, e o jovem príncipe ascendeu ao trono como Henrique VIII. Logo após o enterro do pai, o novo rei repentinamente declarou que se casaria com Catarina. Henrique afirmou que era o último desejo de seu pai seu casamento com Catarina. O casamento foi discreto e em 1509 Henrique levou a esposa da Torre de Londres até a abadia de Westminster para sua coroação, que aconteceu no dia seguinte. Este evento foi grandioso. A passagem do rei foi forrada com tapeçarias de fino tecido. Depois da cerimônia, houve um grande banquete no Palácio de Westminster. Como Catarina escreveu ao pai, entre aspas, nosso tempo é gasto em contínuas festas. 2 dias depois da coroação, Henrique prendeu 2 dos mais impopulares ministros de seu pai, que foram acusados de traição e executados. Tais execuções se tornariam a principal tática de Henrique para lidar com opositores, e essas 2 execuções certamente não foram as primeiras. Pouco tempo depois, Catarina engravidou. Porém, a criança foi uma menina que nasceu e morreu no dia 31 de janeiro de 1510. 4 meses depois, a rainha estava grávida novamente. No dia de Ano Novo de 1511, a criança, Henrique, nasceu. Depois da dor de terem perdido a primeira, o casal ficou feliz de terem um menino e houve festividades para a celebração, incluindo um torneio de justas. Mas o menino morreu 7 semanas depois. Nesta época foi revelado que o rei já estava tendo um caso. Catarina teve um aborto em 1514, porém deu à luz Maria em fevereiro de 1516. O casamento ia bem e o rei e a rainha se davam muito bem e pareciam felizes juntos, mas ele tinha amantes. Em 1516, a mais importante amante de Henrique por 3 anos foi Isabel Blount. Não é certo exatamente quantas amantes ele teve, mas Catarina não protestava. Engravidou novamente em 1518 com outra menina natimorta. Blount, sua amante, deu à luz em junho de 1519 a Henrique Fitzroy, filho ilegítimo do rei. O menino foi feito Duque de Richmond, em um ato que foi visto como o primeiro passo rumo à sua legitimação. Fitzroy se casou com Maria Howard, porém morreu sem filhos 3 anos depois. Henrique teve um caso com Maria Bolena, uma das damas de companhia de Catarina. Há especulações que Maria teve 2 filhos de Henrique, porém isso nunca foi provado e o rei nunca os reconheceu como havia feito com Henrique Fitzroy. Em 1525, enquanto ficava cada vez mais impaciente com a incapacidade de Catarina de gerar o herdeiro homem que tanto desejava, ele ficou apaixonado pela irmã de Maria, Ana Bolena, uma jovem carismática da comitiva da rainha. Porém,
Ana resistiu às tentativas de sedução e se recusou a se tornar uma amante, como a irmã. Foi nesse contexto que Henrique considerou suas 3 opções para conseguir seu sucessor e assim resolver aquilo que a corte passou a descrever como sua grande questão. As opções eram legitimizar Henrique Fitzroy, que necessitaria da intervenção do Papa e estaria aberto a contestações, casar Maria o mais rápido possível e esperar que um neto herdasse a coroa diretamente, mas ela era uma criança e era improvável que ficasse grávida antes da morte do rei, ou divorciar-se de Catarina de alguma forma e se casar com alguém na idade de ter filhos. Provavelmente, vendo a possibilidade de se casar com Ana, a terceira alternativa foi a mais atrativa. Assim, o anulamento do casamento com Catarina se tornou o maior desejo do rei. No início de seu reinado, ele mesmo era um católico devoto. Não está claro quando Henrique mudou seu ponto de vista sobre a questão, enquanto cresciam suas intenções para um segundo casamento. Ele se convenceu em algum momento que havia quebrado o Levítico ao se casar com a viúva de seu irmão, uma autoridade que o Papa nunca teve, na visão do rei, para dispensar. Foi esse argumento que Henrique levou até o Papa Clemente VII, na esperança de ter seu casamento com Catarina anulado, renunciando a uma linha de ataque menos abertamente desafiadora. Catarina era completamente contra, e ao ir a público, toda a esperança de que ela se retirasse para um convento e ficasse quieta foi perdida. O rei enviou representantes para apelar diretamente na Santa Sé e realizou várias outras missões na tentativa de um apoio papal, mas não foi bem sucedido. Catarina foi banida da corte 1 ano depois, com seus aposentos sendo entregues a Ana. Ana era uma mulher extraordinariamente educada e intelectual para o seu tempo, absorvendo e envolvendo-se com as ideias reformistas. Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e em 1532 Henrique e Ana se casaram secretamente. Ela logo engravidou e houve um segundo casamento em Londres em 1533. Catarina foi despojada de seus títulos de rainha, tornando-se princesa viúva como esposa de Arthur. Ana foi coroada rainha consorte. Ela deu à luz uma filha um pouco prematura em setembro de 1533. A criança foi batizada de Isabel, em homenagem à mãe de Henrique, Isabel de York. Maria, filha de Catarina, foi declarada ilegítima. O casamento de Henrique com Ana foi legitimado e os seus descendentes foram colocados como os próximos na linha de sucessão. O casal tinha períodos de calma e afeição, porém, Ana se recusava a interpretar o papel submisso que lhe era esperado. A vivacidade e intelecto opinativo que a fizeram tão atraente como um amor ilícito também a deixaram muito independente para o papel, principalmente cerimonial, de consorte. Dado ainda que Henrique esperava obediência absoluta,
daqueles com quem interagia em capacidade oficial na corte. Ela criou muitos inimigos. Por sua vez, o rei não gostava da irritabilidade constante e temperamento explosivo da esposa. Depois de uma falsa gravidez ou aborto, em 1534, Henrique considerou sua falha em lhe dar um herdeiro homem como uma traição. Em 1536, Catarina então morre. Ana estava grávida novamente e sabia das consequências se não conseguisse dar à luz um menino. Porém, o rei caiu de um cavalo em um torneio de justas e foi seriamente ferido, parecendo por um momento que sua vida estava em perigo. Quando as notícias do acidente chegaram até Ana, ela entrou em choque e abortou um menino de 15 semanas. Essa perda pessoal foi o começo do fim do casamento. Ana tinha então muitos inimigos. Houveram alegações de conspiração, adultério, bruxaria e até incesto contra Ana Bolena. Nenhum deles jamais foi comprovado. Entre 30 de abril e 2 de maio, 5 homens, incluindo seu próprio irmão, Jorge Bolena, foram presos pelas acusações de adultério e por terem tido relações com a rainha. Ana também foi presa, acusada de adultério e incesto. Apesar das evidências serem pouco convincentes, os acusados foram condenados e sentenciados à morte. Jorge Bolena e os outros homens foram executados em 17 de maio. Ana foi executada na Torre Verde da Torre de Londres, em 19 de maio de 1536. Apenas 10 dias depois de sua morte, o rei já estava casado novamente com sua então amante, Jane Seymour, com quem finalmente teve seu primeiro filho homem, Eduardo VI. Ela morreu dias após o parto, o que deixou Henrique muito triste. Jane foi a única esposa de Henrique VIII a ter um enterro próprio de uma rainha, na Capela de São Jorge, em Windsor. Henrique deveria se casar novamente, mesmo que não quisesse, e seu pintor foi enviado à Alemanha para pintar um retrato de Ana de Cleves, uma das pretendentes. O rei gostou do retrato e ouviu muitas boas descrições sobre Ana, então ele concordou em se casar com ela. Apesar de especulações de que seu pintor pintou Ana de maneira muito lisonjeira e equivocada, o mais provável é que seu retrato fosse realmente fiel, pois ele permaneceu bem visto na corte. Mas, ao conhecer Ana, Henrique não gostou nem um pouco. Chegou a se casar com ela, mas logo passou a querer anular o casamento. Ela não protestou, provavelmente com medo, sabendo o que havia acontecido com a sua xará, e confirmou que o casamento jamais fora consumado. O casamento então foi dissolvido e Ana recebeu o título de a amada irmã do rei, 2 residências e uma generosa pensão. Estava claro que nesta época o rei já estava interessado em Catarina Howard. Então Henrique se casou com a jovem Catarina Howard, que também era prima e dama de companhia de Ana Bolena.
ele ficou absolutamente encantado com sua nova rainha, dando-lhe terras e várias joias. Entretanto, Catarina, que era muito jovem e despreparada, teve um caso com o cortesão Thomas Culpeper, pouco depois do casamento. Ela também empregou Francisco Dereham, com quem teve um caso e noivado informal antes de se casar com o rei. A corte soube do seu caso anterior com Dereham enquanto Henrique estava fora. Cranmer foi enviado para investigar e levou evidências do caso de Howard Dereham ao conhecimento do rei. Apesar de Henrique inicialmente se recusar a acreditar nas alegações, Dereham confessou. Porém, foi apenas na reunião seguinte do conselho que o rei acreditou e teve um ataque de raiva, culpando o conselho antes de sair para caçar. Catarina, ao ser questionada, poderia ter admitido ter um acordo anterior com Dereham, que faria com que seu casamento com Henrique fosse inválido. Porém, ela afirmou que o homem a forçou a ter uma relação adúltera. Dereham acabou revelando o caso da rainha com Thomas Culpeper. Os dois homens foram executados e Catarina foi decapitada em 1542. Henrique se casou pela sexta e última vez em julho de 1543 com Catarina Parr, uma rica viúva. Ela ajudou Henrique a se reconciliar com suas filhas Maria e Isabel. Em 1543, o terceiro decreto de sucessão colocou suas filhas de volta na sucessão, atrás de Eduardo. O mesmo decreto permitiu que ele determinasse a sucessão conforme sua vontade. Henrique se tornou obeso posteriormente em sua vida. Tinha uma medida de cintura de 140 centímetros e precisava se mover com a ajuda de invenções mecânicas. Era coberto por furúnculos cheios de pus e possivelmente sofria de gota. Sua obesidade e outros problemas médicos podem ter sido a causa do acidente de justa que sofreu em 1536, em que teve um ferimento na perna. O acidente reabriu e agravou um ferimento anterior que havia tido anos antes, a ponto de seus médicos encontrarem dificuldades em tratá-lo. O ferimento infeccionou pelo restante de sua vida até ulcerar, algo que o impedia de manter o mesmo nível de atividade que costumava ter. Acredita-se que o acidente tenha sido a causa das mudanças de humor de Henrique, que podem ter tido grande efeito em sua personalidade e temperamento. Ele morreu aos 55 anos de idade, em 28 de janeiro de 1547, e seu único filho homem herdou a coroa como rei Eduardo VI, com apenas 9 anos. Este é o fim da história, e você apenas deixa que cada pedacinho do seu corpo relaxe e pese em direção ao chão. Você relaxa o topo da sua cabeça, o seu rosto, todos os músculos do rosto,
boca, a língua, a sua garganta, o maxilar, a nuca, o pescoço, os seus ombros, os braços, as mãos, os dedos das mãos, o tórax, a barriga, as costas, suas pernas, seus pés, os dedos dos pés, seu corpo está extremamente, completamente relaxado, confortável, seguro, tranquilo e sereno. E então você finalmente se entrega ao sono. Agora é hora de dormir e descansar. Você se entrega para um sono profundo, revigorante, relaxante, transformador. O sono toma conta de cada pedacinho, cada célula do seu corpo. Você sabe que amanhã vai acordar na hora certa, se sentindo muito bem e extremamente energizado, descansado e pronto para um novo dia. Você se sente seguro, tranquilo, em paz, em um relaxamento profundo. Você permite que durante esta noite seu corpo receba cura enquanto você dorme.
Você permite que os seus sonhos sejam leves, agradáveis. E você permite que os seus sonhos te tragam mensagens, respostas e insights importantes para te ajudar nos próximos dias. Este é o seu momento de descanso. Tenha bons sonhos, um bom sono, um bom descanso. Durma em paz, envolto a muito amor, a muita luz, proteção e muita paz. Bom descanso, bons sonhos.